Enquanto o teclado toca, se você veio preparado, você tem a liberdade para adorar o Senhor. Então, aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos, ofertas, temos ali já as primícias, muitos irmãos trouxeram. Se você ainda não trouxe, quiser trazer agora, você tem oportunidade. Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos por esse momento agora, no nosso culto, em que os teus filhos, as tuas filhas, estão fazendo entregas de dízimos, ofertas e primícias. Deus, isto também é um culto ao Senhor. E a tua palavra diz, Deus, que quando nós honramos ao Senhor, o Senhor também honrará cada um de nós com bênçãos de prosperidade. Tua palavra diz que os nossos celeiros seriam cheios, e nós cremos que nesta noite o Senhor está visitando cada uma destas casas, dessas famílias, trazendo prosperidade, trazendo abundância de viveres. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Hoje, dia de ceia, as crianças não saem, né? Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 19, nós estaremos lendo versículos 28, 29 e 30. E diz assim a palavra do Senhor: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Irmãos, temos ministrado sobre as 7 palavras de Jesus na cruz. E chegamos à última palavra, que é exatamente essa expressão: está consumado. E na última ministração que fizemos no dia da ceia passada, nós falamos de algumas implicações cristológicas, ou seja, sobre a obra e a vida de Cristo, de acordo com a sua morte na cruz. Nós vimos que, como Salvador, Jesus se entregou voluntariamente para nos trazer vida. Jesus não foi vencido pela morte, ele a venceu através de uma entrega voluntária, de uma entrega consciente. É isso que Paulo falou aos Efésios: vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício de aroma suave e agradável a Deus. Também nós vimos que, como filho, ele confiou no Pai até o final. Mesmo após aquele clamor do abandono, quando ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele termina a sua vida reafirmando a sua relação com Deus, com o Pai, quando ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, ali ele sabia que a comunhão com Deus estava sendo restaurada, foi plenamente restaurada essa comunhão. Sua missão e propósitos foram consumados e foram totalmente cumpridos através dessa expressão que ele expeliu ali na cruz do Calvário. Vimos também que, como ressuscitado, ele triunfou sobre a morte. A entrega do seu espírito a Deus não foi um ato de fraqueza, mas um passo que o conduziu à ressurreição e à exaltação. Mostramos ali no texto de Filipenses, quando fala que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E o nome diante do qual todo joelho se dobrará, tanto na terra como debaixo da terra, e toda língua vai confessar um dia que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Isso foi o que falamos na última ceia do Senhor. E hoje nós queremos falar, seguindo esse assunto, dessas implicações, falando hoje sobre implicações teológicas, ou sobre Deus e o seu relacionamento com o homem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Deus se manifestou ao homem através do seu caráter. E uma das principais características do caráter de Deus é o amor.
E ele se revelou não como um juiz, mas ele se revelou como pai. Ou seja, ele é próximo, ele é confiável. Ele não é um legislador distante, alguém que julga apenas uma causa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. Ou seja, Deus não é Pai apenas de Jesus, mas de todos aqueles que creem na sua palavra, todos aqueles que creem como Salvador e Senhor das suas vidas. Como Pai, Deus também é Criador e nele tudo se origina e a Ele devemos dedicar a totalidade das nossas vidas. Temos na pessoa de Deus todo o sentido da vida. Por isso que esse texto de Efésios fala: para quem vivemos. Ou seja, não podemos viver para nós mesmos ou para o mundo. Muitas vezes vivemos para nós mesmos, vivemos para o mundo, vivemos para os nossos propósitos, mas nós precisamos direcionar todas as nossas ações, todas as nossas escolhas e propósitos para glorificar e honrar o nome de Deus Pai. É isso que Paulo fala aos Coríntios. Ele fala: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, você tem feito qualquer coisa, ou a sua vida, ela tem tido um propósito de glorificar a Deus. Se não tiver acontecendo isso na sua vida, há um erro que precisa ser corrigido. Também Deus, pelo seu caráter, se manifestou para trazer alívio no sofrimento. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de cada um de nós até o último momento, até o último suspiro da nossa vida. No Salmo 118 tem um texto interessante, fala assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Veja que expressão linda. Deus me respondeu, Deus me deu liberdade, até mesmo para fazer o que eu quero fazer de acordo com os meus propósitos. Mas é lógico que essa liberdade que nós temos em Deus é para cumprir os seus propósitos na nossa vida. Como cuidador de cada um de nós, como cuidador do seu povo, Deus zela pela nossa proteção e também pela nossa provisão. Ali em Filipenses há um texto interessante que fala que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão, segundo as gloriosas riquezas, que nos mostra que o limite da provisão de Deus para cada um de nós, para qualquer pessoa, vem superar qualquer crise, qualquer escassez que nós possamos estar vivendo nesse mundo. Seus recursos são inesgotáveis, são infinitos e servem para glorificar o seu nome. Segundo ponto da nossa palavra dessa noite, Deus se manifestou, seguindo também essa implicação teológica, Deus se manifestou para restaurar sua relação, o seu relacionamento com o homem. A restauração em Cristo veio nos aproximar de Deus. E essa aproximação ela deve ocorrer sem qualquer medo de culpa, na certeza de que seremos ouvidos, na certeza de que seremos aceitos por Deus. De acordo com o seu eterno plano, ele realizou o que ele realizou em Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem tivemos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, é de acordo com o seu plano eterno que essa aproximação ocorreu, de acordo também com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos 11 e 12. No Antigo Testamento, irmãos, a presença de Deus era restrita. Tanto no tabernáculo como no templo. O tabernáculo era aquele móvel na época de Moisés, que peregrinou pelo deserto. O templo depois já foi a construção da época de Salomão. Essas duas casas serviam para acolher a presença de Deus. Tanto no tabernáculo como no templo havia uma separação nítida através de um véu. O véu separava dois lugares principais no templo, que era o lugar santo e o lugar santíssimo. Ali em Êxodo 26, 33, fala: pendure o véu pelos colchetes e coloque atrás do véu a arca da aliança. O véu separará o lugar santo
do lugar santíssimo, ou seja, havia uma restrição. Esse véu não era apenas uma divisória comum, mas uma barreira intransponível entre Deus e os homens. E quando Deus transmite a instrução para Moisés, ele fala assim: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Ou seja, na verdade, este véu, ele impedia o acesso direto da pessoa do homem a Deus. Porém, com a morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Interessante ali, Mateus descrevendo esse fenômeno, ele diz assim: naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. E Mateus continua: a terra tremeu e as rochas partiram. Mas o mais importante aqui é o fato deste véu ter sido rasgado de alto a baixo, ou seja, de cima para baixo, o que indica que esse rasgar do véu foi obra de Deus e não algo realizado pelas mãos humanas. O homem nem tinha força para rasgar esse véu. Diz os historiadores daquela época que esse véu era tão forte que se amarrasse de um lado um cavalo e do outro lado um outro cavalo, os dois cavalos fazendo forças ao contrário, não seriam capazes de rasgar aquele véu devido à sua grossura. Mas esse rasgar do véu aconteceu naquele momento em que Jesus disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, diz um outro escritor, expirou. Esse rasgar do véu tornou possível a reconciliação e o perdão entre o homem e Deus. Essa restauração em Cristo inaugurou, irmãos, um novo e vivo caminho, conforme está ali na carta aos Hebreus, quando diz: portanto, meus irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, por meio do seu corpo. E aqui há duas expressões interessantes. É um caminho novo, porque substituiu a antiga aliança, que era embasada apenas em rituais e sacrifícios de animais, que não podiam fazer muita coisa, embora naquele tempo eles tinham o seu valor. E esse caminho também é vivo, porque conduz à vida eterna. Ele foi alicerçado por Cristo, quando Cristo derrotou a morte ali na cruz. Eu gosto muito de um texto que está no livro do Apocalipse, onde o mesmo Jesus fala: eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Romanos 6, versículo 9, Paulo fala assim: sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, essa morte de Jesus e a sua ressurreição abriu um caminho, não um caminho insignificante, não um caminho sem vida, mas um caminho que possibilitou a restauração do homem, que possibilitou a minha restauração e a sua restauração. Além disso, conduzir a mim para a vida eterna. Ele inaugurou ainda um novo tempo, uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Efésios 2,13 fala: agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, hoje você, eu também, não precisamos mais de intermediários para apresentar as nossas orações ou as nossas necessidades a Deus. Porque Paulo fala que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então essas são as implicações teológicas. E eu quero terminar concluindo o seguinte: que Deus, quando Jesus morreu na cruz, Deus nos amou profundamente em seu sacrifício. Aquele versículo que é o coração de toda a Bíblia, João 3,16, é muito claro. Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, crendo em Jesus, eu sou liberto, eu tenho vida, e vida não apenas para esse mundo agora, mas vida eterna. Nesse mundo eu vou morrer um dia, eu vou ser sepultado, meu espírito vai subir para Deus, mas em Cristo, a minha vida não termina no túmulo, mas ela vai dar um pulo para a presença de Deus, assim que eu fechar os olhos aqui nesse mundo. E essa nova vida em Cristo, ela nos aproximou de Deus. Isso é o que é o mais importante, porque antes nós estávamos separados. Lembra, o véu do templo fazia separação, fazia distinção. O véu do templo rasgou, não tem mais distinção alguma. Agora eu posso chegar à presença de Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, fomos aproximados de Deus. Pelos nossos pecados estávamos distantes, mas agora fomos libertos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus e podemos adentrar a sua presença por esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo Senhor. Você deseja entrar por esse novo vivo caminho até a presença de Deus? Entregue a sua vida a Jesus nessa noite. Participe dessa vida. Permita que Deus, que Jesus, reconcilie você com Deus, através da sua fé nele. Receba Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida. Eu vou pedir para o pastor Luiz estar orando antes de irmos para a ceia. Amém. Eu quero, antes de orar, deixar com você uma reflexão. Aqui na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28, diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Fique de pé, fale com Deus, examine o seu coração. Participe da mesa do Senhor com alegria, gratidão. E nós devemos confessar o nosso pecado, para que não venha sobre nós o que está escrito aqui na palavra. É o momento de renovarmos a nossa fé com Deus, a nossa aliança, sermos gratos. Examine o seu coração. Obrigado, Senhor, pela tua graça e misericórdia, por tão grande salvação. Mas esse texto que lemos nos recomenda a nos examinar, ó Deus. Queremos ser transparentes diante do Senhor, sinceros. Pai, se temos feito alguma coisa que desabona o Senhor ou desagrada, nós queremos agora pedir perdão para o Senhor. E queremos, Pai, participar da mesa do Senhor com o coração puro, quebrantado, que o Senhor não despreza. Visita-nos nessa noite, Deus, de uma maneira extraordinária, Pai. Gratos por tão grande salvação. Oh Deus, visita-nos, fale conosco, e possamos sair daqui renovados, transformados, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar os irmãos Antônio Carlos Gonçalves, irmão Maurílio, irmão Eduardo, irmão Eliezer, irmão João Sorrente, irmão Benedito Morasco e irmão Belonce Elias, né? Belonce Elias, que nos ajudem, por favor. Quem deve
participar da mesa do Senhor. Você que um dia foi batizado nessa ou outra igreja, você tem o privilégio de participar da mesa do Senhor com bastante alegria e gratidão ao nosso Deus. E eu quero deixar um versículo com a igreja, que diz assim, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, preste atenção, diz assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolados, aonde? No céu. Isso custou um preço. Jesus pagou esse preço. Nós somos comprados, não foi com ouro e prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. E é por isso que o seu nome está arrolado lá no céu. Amém, igreja? Tem coisa melhor que isso? Não tem. Ter o nome escrito lá no céu, nosso nome está lá, por Jesus Cristo. Participe da mesa do Senhor com alegria e gratidão. Os irmãos podem entregar o pão. Isso, fica de pé, depois pode se sentar. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu para negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, foi ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Tenho um novo ano, tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Glória a Deus. Coloque-se de pé, igreja. É um momento de gratidão por tão grande presente, por tão grande salvação, diz a palavra do Senhor. Porque
eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, irmãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, ó Deus, e queremos agradecer por mais esse dia, mais essa noite, ó Pai, em que possamos cultuar e Te adorar, Senhor. Deus, muito obrigado por nos ter sustentado até aqui, ó Deus. Muito obrigado porque o Senhor nunca nos desamparou, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por nos dar força para prosseguir no Teu caminho. Nós agradecemos, ó Deus, e sabemos que um dia estaremos aí na eternidade, ceando contigo, ó Deus, porque é a Tua promessa e um dia ela vai se cumprir. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor Jesus disse em João 6,53 o seguinte: em verdade, eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba que Jesus disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue não terá a vida eterna, tem a vida eterna. A vida eterna é alcançada hoje, em Cristo Jesus, por sua graça. E ele dá um evento profético apenas: eu ressuscitarei no último dia. Mas ele já tem a vida eterna. Nós possamos a cada dia valorizar, de fato, com gratidão genuína em nossos corações, aquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue por cada um de nós. Você vai receber agora o cálice, que simboliza justamente o sangue de Jesus. Conforme você for recebendo, você vai se assentando e continue em oração, exaltando e glorificando a Deus e agradecendo por esta grande bênção de salvação que nós recebemos. E a equipe de louvor pode estar atuando agora.
seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu convido a igreja a se colocar de pé novamente em reverência ao nosso Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, e versículo 25, dizendo: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos agora, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, a Deus, por esse momento, Senhor Deus, que estamos juntos, ó Deus, participando, ó Deus, dessa memorial, Senhor Deus, que é a Santa Ceia do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, porque um dia nós estaremos junto com o Senhor, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor enviou teu Filho amado, Jesus Cristo, para dar a vida por nós, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por isso. Por essa vida nós estamos aqui hoje, Senhor Deus, louvando, glorificando o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigado, eu louvo e agradeço ao Senhor em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Permaneça de pé só mais um pouquinho. Eu queria só pedir para o pastor apresentando um momentinho, fazer uma ministração sobre e orarmos por cura. Quem aí está enfermo, ou com algum problema de saúde, alguma dor, algum mal-estar? Quem está? Pode levantar a mão. Pode levantar a mão, não fica com medo não. Nós cremos um Deus que é hoje, o mesmo que foi ontem, e será eternamente, que cura. E o texto profético que falava sobre Jesus, um dos textos mais fortes, está em Isaías 53:4, diz acerca do Messias que viria, Jesus, o seguinte: que verdadeiramente, repita, verdadeiramente, ele tomou, repita, sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Você crê que ele levou sobre ele as suas dores e enfermidades? Feche os teus olhos, vamos orar neste momento, apresentando nossas vidas físicas, ou alguém que não está aqui, que é algum parente teu conhecido, e que você pede que o Senhor visite lá onde está agora, talvez até num hospital, para curar neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. Nós acabamos de ver na tua palavra, meu Deus querido, esta citação profética que o Senhor deu a Isaías, antes mesmo de Jesus vir ao mundo, 600 anos antes, dizendo que, entre outras coisas, o seu ministério seria pautado pela cura do físico também, além do perdão dos pecados e da salvação eterna, porque diz que em verdade ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, ele tomou sobre si o nosso castigo. E eu te peço, Espírito Santo, visita agora, Senhor, estas vidas que estão aqui presentes, ou que foram apresentadas por cada um aqui e que não estão presentes e que se encontram enfermas. Visita no corpo físico agora, Senhor Deus, curando todo
toda sorte de moléstias e enfermidades nesse corpo, neste organismo, em cada órgão deste corpo, na corrente sanguínea. Visita e opera, Pai, um milagre, para que em tudo, Senhor, a glória seja dada ao único que merece, que é digno, que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos e nós clamamos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Recebe a bênção do Senhor. Agora os diáconos vão estar recolhendo os cálices e a equipe de louvor pode tomar a frente. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Obrigado, Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar. Devemos lembrar vocês, principalmente jovens e adolescentes, que nos ajudem aqui na organização aqui das primícias. Então, vocês, como todo domingo de primícias, nós contamos com vocês ajudando aqui nessa organização, tá? O que é? Aí a tia Sandra ali, que é a
sofre ali com alguns pacotinhos rasgados, né? Quando você for pegar o pacote de arroz, de feijão, não pega com muita força, não, vai de leve, porque às vezes rasga e depois vaza e até é ruim você entregar um pacote rasgado dentro de uma cesta básica. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm contribuído com esse ministério. É muito importante que você traga a sua primícia, porque famílias estão sendo atendidas, famílias que são carentes, não só famílias da igreja, mas até mesmo famílias fora da igreja, que têm sido atendidas por esse ministério. Outra coisa que eu quero lembrar aos irmãos é que na próxima quinta-feira nós vamos ter a nossa reunião mensal de oração. Não coloquei no quadro, mas estou lembrando agora. O que eu digo para você? É para você vir, você que é diácono, você que é líder da igreja, principalmente pastores, diáconos, lideranças devem estar nessa reunião. Os irmãos que oram, guerreiros de oração, devem estar nessa reunião. Mas se você tem o ministério de orar, é um dia de oração, não justifica você não vir. E você que é crente comum também precisa de oração. Que história é essa? Deixa o outro, irmão, ora por mim. Igual um pastor, um dia alguém chegou para ele, pastor, faz uma semana de jejum por mim. O pastor disse, eu faço, irmão, mas aonde você vai? Não, eu estou indo para a praia, pastor. Ah, tá bom, você está indo para a praia e você quer que eu passe em jejum uma semana por você? Ó, para você. Você tem que estar junto. Nós temos que orar juntos, né? Então é uma oportunidade de você estar orando. E na quinta-feira é o nosso dia de oração mensal. Gente, uma vez por mês, não é muita coisa. Compareça, viu? Frank, nós precisamos de você aí, viu? Frank, Thales, né? Pessoal que canta, abrilhantando o culto, louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. E agora? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória e majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Deus te abençoe.